Mudou mais uma vez o cenário com a eliminação da Copa do Brasil e acredito que dentro do que vocês tinham projetado muda a projeção de calendário, porque você deixa de ter competições importantes, né? Dentro do que vocês conseguiram buscar na temporada passada. De fato, é algo muito distante do que era esperado e projetado por nós, por tudo que vem sendo feito e construído. A gente sabe sim que essa construção do clube vai passar por altos e baixos, mas no meu entendimento a forma como principalmente essa eliminação de hoje foi construída é algo que precisa sim ser objeto de reflexão nosso mais interno, com mais profundidade. Lamento muito, essa é a mensagem que eu quero transmitir ao torcedor. Nós não estamos inertes nesse processo, estamos muito incomodados. Isso fere bastante tudo que a gente está construindo dentro do Red Bull Bragantino. Então nos restou muito cedo apenas o Campeonato Brasileiro da Série A. E isso, óbvio que é a principal competição nossa dentro do calendário, mas nós tínhamos grandes expectativas nas Copas, né? Eu fiz a pergunta ao Barbieri na entrevista coletiva sobre a questão do que não deu certo e que o Braga, em termos de elenco, está muito mais forte desse ano em relação ao ano passado. Porque vocês perderam o Coelho, Fabrício Bruni, que foi uma operação que também trouxe recursos para o clube, mas vocês trouxeram o Andrés Hurtado, jogador preterido por vários clubes, jogador de seleção. Vocês trouxeram o Renan do Palmeiras, que vale aí tem um valor alto de mercado. O Kevin Lomônaco, que você nos disse que inclusive foi pessoalmente ver o atleta e tem rendido dentro de campo. O Ramon, que tinha proposta de outros clubes de fora do Brasil, é um jogador que atuou muito ano passado no Campeonato Brasileiro. Vocês trouxeram o Johan, que fez um começo muito bem aqui no Bragantino e que era muito utilizado no Atlético, passou pelo Palmeiras. Vocês trouxeram o Sorriso, que foi sensação do Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Vocês trouxeram o Carlos Eduardo, uma opção de negócio de momento. E o Barbieri, quando me responde, volta dizendo mas eu queria que você pontuasse, que não é bem assim, porque nós perdemos isso, perdemos aquilo. Tá insatisfeito o treinador com o elenco que vocês montaram na temporada e com todos esses reforços? Porque ele de repente não entendeu ou deixou transparecer que o elenco não tá mais forte que o ano passado, pelo menos essa é a impressão que ficou pra gente. Pô, Eberson, eu entendo que insatisfeito não, até porque a gente conversa sobre esses assuntos quase que diariamente. Concordo com a sua avaliação e análise. No meu entendimento, o elenco ele é muito mais equilibrado e consistente nessa temporada do que na temporada anterior. O que nós precisamos agora é buscar o porquê que individualmente e coletivamente isso não tem funcionado como funcionava na temporada anterior. Essa responsabilidade ela é principalmente minha. Eu sou a pessoa que toma as principais decisões dentro do clube, então também estou num momento de refletir a forma como eu estou enxergando o processo. Mas você concorda que dessas contratações elas têm rendido mais do que muitos atletas que estão aqui? Acho que em alguns casos sim, é delicado eu individualizar, acho que esse trabalho é de vocês, mas eu entendo que nós demos um passo adiante sim, em termos de qualidade individual, por todos os investimentos que são feitos e novos que serão feitos adiante. Eu já havia dito isso lá atrás, que é um caminho aí de pelo menos 3 anos para construir essa solidez. Agora, é natural que o momento também é frustrante para o Barbieri, lidar com isso na coletiva talvez possa ser tratado de uma outra forma, e tudo isso nós vamos procurar conversar internamente, alinhar as ideias, e se existe qualquer insatisfação, ela precisa ser resolvida rapidamente. Eu respeito muito o trabalho do Maurício, não há como desconsiderá-lo, principalmente pelo que aconteceu em 2021, mas assim, os números, ao contrário do que ele acabou de falar na entrevista coletiva, na minha opinião, eles dizem muito, e são o termômetro, e os números estão indicando, estão avisando. O ano passado foram 390 pontos e o Bragantino conseguiu 204, 52% de aproveitamento, classificação na Libertadores, vice-campeonato na Sul-Americana. Até aqui, 30 jogos, 11 vitórias, 11 derrotas, 8 empates, 90 pontos disputados, 41 conquistados, 45%, desclassificação em Libertadores da América e também Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro, na 8ª rodada. No ano passado, vocês estavam líderes com 75% dos pontos, com 18, e agora na 14ª com 11. Assim, esse quadro num clube associativo seria o bastante, talvez nem tivesse chegado a esse, mas hoje seria o suficiente para o encerramento e a ruptura de um trabalho. Esse não é um clube associativo e vocês trabalham a médio e longo prazo. Qual é a medida que se estabelece para mudar o comando técnico do time e vocês acreditam que seja possível o treinador reverter essa situação, e no que você se acredita que sim, deve acreditar, né? No que você se apega? Enfim, eu vou
Eu posso falar por como funciona aqui. Eu acho que clube associativo também tem diferentes características e formatos. O nosso é pautado em critério técnico, em análises e discussões do dia a dia. Acho que o Barbieri já demonstrou capacidade técnico-tática, como liderança, de conduzir um trabalho que nos leva a melhores resultados do que os recentes. Então o nosso papel aqui é buscar quais os motivos que estão levando essa equipe a não ter mais a mesma agressividade, a mesma leveza para jogar futebol em campo, aquele futebol para frente, agressivo, de muito volume. Talvez hoje, principalmente no primeiro tempo, nós tenhamos resgatado um pouquinho disso. Nós tivemos muito volume, muita ocupação no campo do adversário. O desafio para nós vai subindo, porque deixou de ser um clube em crescimento e passou a ser uma realidade. Então o cuidado dos adversários ele muda também. Então nós estamos utilizando todos esse tipo de informação para poder qualificar individual e coletivamente. Agora é importante que tenha da nossa parte também um respeito e uma lealdade à qualidade que o Barbieri já comprovou como treinador. E diante aí dos números que o Sabella acabou apresentando, também dessa queda de rendimento da equipe do Bragantino, o fato de o time não conseguir manter a regularidade ao longo dos 90 minutos, você frisou bem, né? No primeiro tempo o Bragantino teve um volume de jogo bastante interessante, nós até destacávamos os números aqui no intervalo, né? Que faltava uma precisão maior, né? Para converter esse volume de jogo em gols, mas para a equipe manter a regularidade, né, para ter aí talvez uma possibilidade de se desvencilhar de algumas situações de marcação dos adversários, você não acha que além do aspecto mental que o Barbieri tem destacado tanto, é preciso encontrar outras alternativas táticas também? Você procura conversar com ele nesse sentido, embora você respeite bastante o Barbieri, mas não é preciso às vezes também tentar entrar nessa esfera para ver se o técnico e a comissão técnica encontram novas alternativas para a equipe? Essa discussão, esse trabalho com mais profundidade é mais o Sandro Orlandelli, os demais membros da comissão técnica que conversam com o Barbieri. Eu tenho conversas menos frequentes e uma visão mais generalista, né, mais abrangente. Essa é a dinâmica nossa. Na minha concepção, o aspecto mental está fazendo uma diferença enorme, e aí o mental eu digo a confiança para jogar, toda a questão do comprometimento com os detalhes dos jogos. Eu acho que é natural, com tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos, algum deslumbramento, algum desvio de rota. Nós estamos procurando corrigir em todos, dentro da estrutura. Nós sabemos o caminho para o sucesso, porque nós já fizemos isso pouco tempo atrás. Nós estamos tentando buscar essas práticas, esses hábitos e essa consistência que nos trouxeram resultados melhores do que o que a gente tem entregado recentemente. O Barbieri citou muito na entrevista coletiva de levantar e amanhã trabalhar. E não tem folga, né? Porque é uma temporada que ela se torna até de uma certa maneira muito mais difícil, porque você tem o Internacional que vem de uma sequência de empate com uma pressão danada no final de semana. Você pega o Flamengo numa ascendência, um Campeonato Brasileiro tão difícil. E você já nos disse semana passada, e a gente respeita o espaço de tempo que você vai ter agora para buscar reforços visando aí a sequência da temporada. É um mercado que está limitado também para determinadas posições. Eu te pergunto, por exemplo, a posição de um centroavante, que ela é muito carente em alguns clubes do futebol brasileiro. Tá difícil desses últimos dias, o que você tem analisado de mercado, seja nacional ou mercado sul-americano, de buscar reforços que venham e que criem dentro uma mudança até de jogador que de repente pode no momento estar se sentindo muito tranquilo na posição e trazer atletas como, por exemplo, o Andrés Hurtado, que veio e virou titular? Ô Eberson, o primeiro aspecto é que nós vamos olhar mais para nós e menos para o outro, né? Esse aspecto de quais dificuldades ou quais problemas ou soluções que outras equipes estão tendo, tem que ser problema deles. O nosso problema tem que se olhar para nós, para o que nós estamos fazendo no dia a dia. Trabalhar, todo mundo tá trabalhando faz tempo, olhar para a qualidade desse trabalho, para o nível de detalhamento, para o nível de dedicação. E o time já apresentou, né, Thiago? Exato, e isso é o que gera confiança para que a gente possa retomar esse processo. Com relação ao mercado, é natural que a cada ano sejam menos jogadores e mais difícil de encontrar, porque a qualidade individual do nosso elenco ela vem subindo ano a ano. Então você encontrar atletas fora que estejam acessíveis a um clube do nosso porte, que consigam entregar mais do que o potencial que a gente enxerga aqui dentro, isso tende a ser cada vez mais difícil.
Agora, você pontuou bem, algumas posições de fato elas têm maiores restrições, limitações, mas nós estamos trabalhando para poder qualificar ainda mais o elenco. Você já trabalhou em outros clubes, trabalhou em clube de massa, que é o Cruzeiro, não é mandar um recado para o torcedor, mas você entende como normal essa manifestação, esse momento também de que o torcedor está chateado, que ele está na bronca e que ele foi hoje para protestar? Eu entendo que sim, da nossa parte tem que haver respeito e compreensão com isso. É uma demonstração de que o clube está crescendo, está ficando maior, as expectativas do torcedor também estão crescendo. Eu já falei isso outras vezes, nós precisamos assumir a responsabilidade de ser grande. Ser grande exige muito, é muito mais fácil ser pequeno na vida, porque ninguém espera nada de você. A partir do momento que você começa a crescer, as expectativas aumentam e a gente tem que ter a capacidade de entregar, e nesse sentido nós estamos falhando na temporada até aqui. Então, muito respeito pelo sentimento, pelo posicionamento do torcedor, desde que ele seja feito de forma respeitosa, saudável, que não exista excessos, porque sem dúvida esse não é um caminho para que as coisas melhorem. Sem dúvida esse não é um caminho para que as coisas melhorem.